Boa noite. Startup é uma pequena empresa, geralmente ligada à tecnologia, baseada no modelo de negócio que a permite crescer rapidamente. As empresas desse tipo trabalham num ambiente de profunda incerteza. Por isso, precisam de investidores dispostos a correr risco. O sucesso das startups tem atraído a atenção de investidores, do poder público e especialmente dos empreendedores mais jovens. As startups estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. Para o debate, nós convidamos Eiran Simes, que é coordenador de empreendedorismo do Porto Digital, e também Bruna Cruz, que é estudante de ciência da computação e empresária júnior. A gente convida também o público a participar desse programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. A gente lembra que em alguns dias esse programa vai estar também no nosso canal no YouTube da TVU Recife. O endereço é www.youtube.com/TVU Recife. Lá já tem vários dos programas que a gente já apresentou aqui e é lá também que a gente coloca os programas que vão sendo realizados. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco, sejam bem-vindos. Eu sei que vocês dois têm projetos também como startups, acho que no caso de Bruna, um projeto ainda que está no âmbito da universidade e, no teu caso, um projeto que já está em curso, né? Antes da gente entrar no debate, vocês podiam falar um pouco de cada um desses projetos. Ele não podia falar um pouco do projeto dele, da startup dele. Tá. Eu estou trabalhando num empreendimento chamado Eventplatz. É uma plataforma que vai facilitar a busca e oferta de espaços para a realização de eventos, que hoje é um processo que demanda muito tempo, ligação, você tem várias variáveis, como o bairro do evento, quantidade de pessoas, e acaba sendo muito difícil e custoso localizar o local para o evento ideal. E a minha plataforma facilita essa busca através da internet. Os anunciantes colocam os espaços e o produtor do evento vai lá, localiza, diz o bairro que quer, quantidade de pessoas e localiza o local para o evento ideal. O cara tem um espaço, digamos, que cabem 2.000 pessoas e ele está querendo ganhar dinheiro com esse espaço, não deixar ele ocioso, aí ele cadastra lá. E aí o cara que vai produzir uma festa, digamos, diz, tem esse espaço aqui. Localiza facilmente. Para 2.000 pessoas que dá para fazer meu evento. E principalmente locais ociosos. Você pega uma faculdade, por exemplo, de manhã e de tarde ela está vazia. Né? Então oferta esse espaço que ninguém sabia que estava disponível, só manhã e tarde, e agora você vai colocar lá com um preço muito mais competitivo. E o teu projeto, Bruno? É ligado à área da educação, não é isso? Bom, boa noite. Boa noite. Meu projeto, o nome dele é Estudorama. O principal foco dele é facilitar a vida de aluno e professor. No aluno, é facilitar a questão de busca de conteúdo de qualidade na internet. A gente sabe que quando a gente coloca, né, nos sites aí mais conhecidos, uma busca retorna muito resultado e às vezes o aluno fica um pouco perdido. A gente trabalha com isso diariamente, produzindo as pautas. Pega um tema feito startups e aparece um monte de porcaria até aparecer um conteúdo legal para a gente se informar. Exato, então a ideia é que o aluno entre na nossa plataforma, o Estudorama, e ele tem acesso ao conteúdo que foi filtrado pelos professores. Os professores já selecionaram aquilo como sendo de boa qualidade, então facilita muito a vida do aluno. Na visão do professor, seria a questão do professor ter acesso ao conteúdo que outros professores da mesma área dele também já indicaram como sendo de bom conteúdo. Então, ele se mantém atualizado com o que está chegando na rede de novo, de bom, e ele também distribui o conteúdo dele, da aula dele, de conteúdo extra para o aluno de forma mais simplificada. É um canal direto, ele não tem que estar criando grupos, né, em Facebook, nem tá o aluno entrando em páginas de diversos professores, ele tem um canal centrado. E esse projeto já saiu do papel ou vocês ainda estão na etapa de pensá-lo só? Não. Assim, já está pronto. Quem quiser mais informações pode entrar em estudorama.com. Estudorama, né? Isso, www.estudorama.com. E a ideia é que o projeto, assim, ele já está pronto, porém tem que fazer alguns ajustes, questão da interface, mas assim, ele está funcional. Entendi. E vocês pretendem trabalhar com isso, por exemplo, com a Secretaria de Educação, com as universidades, que acho que é uma ferramenta interessante, né? Bom, a ideia inicial da gente é o público do ensino médio. Então, aquele aluno que está em busca de conteúdo do Enem, que já tem acesso à internet assim, de forma mais fácil, mas pretendemos expandir. Então. Legal. O que é uma startup? Assim,
A gente está falando aqui com uma certa intimidade em relação a essa palavra, mas a gente está falando para um monte de gente e talvez muita gente não tenha intimidade com essa terminologia, né? O que é que caracteriza uma empresa startup? Assim? No que é que ela é diferente de uma microempresa qualquer? Assim? O que é que torna ela especial e diferente das outras? Tá, então vamos pegar um exemplo. Você vai abrir uma padaria. Certo. Então, a padaria é um modelo de negócio conhecido. Você vai lá, pesa o pão, pesou o pão, pega um valor, vai no caixa, paga, retira, o pão vai para casa. Então, é um modelo de negócio conhecido. Você já sabe que tem que ter um ponto comercial. O Sebrae tem manual de onde ou como abrir ou como gerenciar uma padaria. Quando a gente fala de startup, ela é um empreendimento muito novo, geralmente, ou de um modelo de negócio desconhecido, onde você tem mais dúvidas do que respostas. Então, você não sabe direito como vai ser seu produto, quem vai ser seu cliente, por quanto vai vender, como você vai vender. Então, a fase da startup é uma fase da empresa, né? Ninguém quer ser startup pro resto da vida. O bom é deixar de ser startup. Então, você vai tentando responder essas perguntas. Quando você responde, começa a pegar tração, crescer, se desenvolver, começa a ter clientes, faturar, você em algum momento deixa de ser startup e vira, se der certo, uma grande empresa. Entendi. No caso do projeto de vocês já se consideram uma startup? Já existe a empresa formalmente, com CNPJ, aquela coisa toda, ou ainda é só uma união de colegas, assim? Não. Por enquanto, a gente não virou uma empresa, a gente ainda é uma startup, até pela questão de ter o produto, a empresa consolidada, com clientes fixos, CNPJ também, definir exatamente qual a nossa equipe, a gente ainda não fechou. A gente começou com uma equipe grande, está reduzindo, mas ainda não fechou. Mas acho que a gente ainda vai continuar aí 2 ou 3 anos como startup. E startup tem que ser necessariamente ligada à tecnologia? No caso dela, assim, é um projeto na área da educação que usa a tecnologia como ferramenta para isso. Toda startup passa por essa questão da tecnologia? Acho que a maioria sim, né? Esse tipo de startup que a gente comumente fala, normalmente estão associados à tecnologia, porque a tecnologia possibilita que esses empreendimentos ganhem escala, ou seja, cresçam rapidamente, sem os custos crescerem na mesma proporção. Então, ela consegue crescer muito e manter, talvez, um time que não acompanha esse crescimento. Que é diferente do exemplo da padaria que você deu antes, né? A padaria, geralmente, você tem que montar outro time, precisa montar outro, vai ter que ter outro time, outro filial, ponto, outro aluguel. Coisa, né? Exato. Então, a escala é mais difícil, tem que encontrar um ponto. Entendi. Tem que fazer obra, tem que fazer... E como é que o Porto Digital atua no fomento dessas startups? Assim? Eu acredito que esteja no DNA do Porto Digital ser um abrigo, uma base para essas startups. Né? Para o Porto Digital, as startups são muito importantes, porque a gente tem hoje cerca de 230 empresas no Porto Digital, só que essas empresas naturalmente envelhecem. E algumas acabam sendo descontinuadas. Então, você tem que ter uma nova geração ou precisa realimentar esse parque tecnológico. E as startups, essa oxigenação, eles trazem muito conteúdo inovador, né? Sangue da juventude também. Então, para a gente é muito importante. Então, a gente trata lá no Porto Digital, desde o processo inicial de informar o empreendedor. Quer empreender? O que é empreender mesmo? Então, a gente faz eventos para explicar o que é empreendedorismo, falar dos conceitos, trazer empresários. A gente, inclusive, tem um evento sobre casos de fracasso. Que muitas vezes se aprende mais com fracasso do que com... E na maioria das vezes, você pega as estatísticas de startup, a maioria falham. Não consegue virar aquela grande empresa que a gente fala. Porque justamente ela não sabe qual vai ser o futuro. Me parece que é uma grande ideia, na verdade, assim, né? É um pessoal que se reúne, tem uma grande ideia e... Tenta implementar e que às vezes não dá certo. A maioria das vezes não dá certo. Mas quando dá certo também é um negócio que vira casos de sucesso que a gente conhece hoje, acompanha. Como Facebook, Google, esses casos que... No caso da universidade, assim, a formação de vocês é voltada também para isso, assim, para essa coisa do empreendedorismo, para, sei lá, montar a sua empresa, para ter não ser somente mão de obra, mas ser também um empresário, um criador, um empreendedor? Olha, eu diria que sim e não. Porque, na verdade, o curso mesmo, a graduação, não é voltada
para esse lado, mas a gente tem... Forma mais o programador mesmo, Isso, né? exatamente, mas a gente tem incentivo dentro da universidade. Tanto é que eu comecei esse projeto junto com a minha equipe durante uma disciplina que não é nem eletiva, né, é obrigatória, então todo mundo que está no curso de Ciência da Computação e Engenharia da Computação vai passar por ela. Qual é o nome da disciplina? Projeto de Desenvolvimento. Ah, tá. Destinado justamente a criar um negócio novo, assim, né? Exatamente. O foco da disciplina é aprender um pouco sobre como validar o seu produto. A gente tem espaço para pensar, né? Todo mundo se juntar e pensar na ideia, validar isso com o mercado. A gente tem várias aulas teóricas, mas é mais voltado para a prática mesmo. A gente começa a desenvolver o produto, desenvolver de forma que ele seja funcional no final da cadeira. Então, a gente tem que entregar no final um produto que a gente consiga convencer os professores de que o mercado aceitaria esse produto, a gente conseguiria vender, ter o modelo de negócio pronto, ter o projeto pronto, entre aspas, porque com certeza vai passar por modificações, mas é isso, assim, essa cadeira é totalmente voltada para o mercado. E todo mundo passa por ela, todo mundo que entra em ciência e engenharia da computação passa por esse processo. Essa cultura das startups, essa cultura de você ver o pessoal mais novo empreendendo e tal, isso já está bem difundido no país da gente ou ainda é uma novidade, assim? É um tema bem mais falado, eu já estou há 10 anos nesse setor, então agora que deu realmente um boom, a gente até brinca, a gente fala que é uma startup mania. Né? Enquanto há uma geração passada, o sonho era ter uma banda de rock, né? Uma banda de garagem, agora tem uma startup. Eu acho que dá mais futuro, né? Mas isso, por exemplo, ela falou que na universidade está e não está, assim. Tem programas, tem ações, por exemplo, dos órgãos de educação, de um órgão como o Sebrae, que tem por missão mesmo fomentar as micro e pequenas empresas e tal. Isso é suficiente no nosso país? De uns anos para cá, começou a colocar, inclusive, como disciplina obrigatória, a disciplina de empreendedorismo em vários cursos. Talvez ainda não esteja em todos, mas vários cursos acabam discutindo empreendedorismo. Mas o empreendedorismo que as faculdades ensinam geralmente, não é o caso aqui do Projetão, que nem é disciplina de empreendedorismo e faz muito mais empreendedorismo que muita disciplina de empreendedorismo. Então, era um empreendedorismo muito tradicional, muito de abrir um negócio tradicional, coisas desse tipo. A padaria. A padaria, por exemplo. Mas o que aconteceu? De 3, 4 anos para cá, houve uma revolução no ensino de empreendedorismo. Então, existem líderes aí do setor de startups, né, que viram, pô, o jeito que a gente está ensinando empreendedorismo está errado. A gente está ensinando empreendedorismo como se a pequena empresa, como se startup fosse uma versão em miniatura de uma grande empresa. Então, se a Shell faz isso, vamos botar a startup para fazer isso. E não é assim. Shell tem tudo certo, ela tem os relatórios de marca, ela já está no mercado, ela sabe quem é cliente, sabe como cobrar, como vender, como produzir. A startup não sabe disso. Ela não precisa ter uma grande ideia, ela só precisa achar o petróleo, né? Para vender. Já a startup não, ela é cheia de incerteza. Então, tem que ter um método ou um processo de ensino e de aprendizagem diferente do que era utilizado nas escolas de administração para grandes empresas. No teu curso tem disciplina de empreendedorismo, assim, com esse nome, com essa nova forma de dar esse conteúdo? Eu acredito que não, mas se tiver, pode até ser que tenha, não é obrigatória. Entendeu? Tem mais disciplinas voltadas também para o mercado, aí ele dá essa oportunidade de quem tem esse interesse, mas não obrigatoriamente para todos. E o que é que cabe ao poder público, assim, em estimular, em dar essa força às startups, assim? Eu sei que a maior parte delas são investimentos privados, tem investidores privados mesmo, assim. Mas é interessante para os governos também que, por exemplo, fomentem uma cultura de criar empresas de tecnologia que, sei lá, empregam uma mão de obra super qualificada, que pagam bem, que fazem o dinheiro circular, assim. O que é que cabe aos governos e os nossos governos têm feito essa parte deles? Tá. Na minha opinião, o que cabe aos governos é incentivar, sim, e desenvolver esses empreendimentos. Ela pode fazer isso de várias formas. A forma que eu entendo que é mais correta é fazer isso em conjunto com a iniciativa privada. A iniciativa privada é que sabe escolher as empresas que têm mais chance de dar certo, ela que sabe ajudar no processo empreendedor. Então, os programas de maior sucesso
no mundo é aqueles que trazem a iniciativa privada em conjunto, uma parceria do poder público com a iniciativa privada, seja investidores, aceleradoras, incubadoras, para desenvolver esse ecossistema. E quando o poder público, a gente fala de poder público, ele deve atuar como? Por exemplo, dando isenção de imposto ou num financiamento mais agressivo e mais presente mesmo? Assim? Tirar o imposto na fase inicial, principalmente nessa fase de incerteza, que ela está pré-operacional, não fatura, facilita muito o processo. Porque em vez de você focar em como pagar, o que eu estou devendo ao governo, como é que eu vou receber o fiscal, você foca no seu cliente, no seu produto. Então, se puder tirar isso, não é nem pelo valor monetário mesmo, é pela dor de cabeça ou pela complexidade que é. Ter que aprender mais isso. Eu já tenho a incerteza do meu negócio, agora eu vou ter que ter incerteza fiscal também. Isso é uma coisa que te assusta como empreendedora novata, assim, essa ideia de ter que enfrentar uma papelada, ter que emitir nota fiscal, pagar imposto, esse e aquele, ter que ter um CNPJ, ter que ir na junta comercial, nem sei como é o processo exatamente. Mas isso é uma coisa que deixa o estudante e o empreendedor mais jovem assim, retraído, meio receoso de entrar nesse meio. Primeiro eu queria falar, só que anteriormente eu disse que lá no Centro de Informática não tinha certeza se tinha cadeiras de empreendedorismo, mas eu lembrei, agora a gente tem, e como eu falei, são eletivas, não obrigatórias, mas a gente tem, dado pelo professor Silvio Meira. Respondendo a tua pergunta, me assusta um pouco, até porque eu faço parte de uma empresa júnior, lá do CIN, do Centro de Informática, o CIT, Centro Integrado de Tecnologia da Informação, e eu presencio a dor de cabeça anual de renovar o selo EJ, de estar correndo atrás de papelada. Selo EJ é de empresa júnior, Isso, exatamente. É a documentação que a gente precisa para provar que a gente é empresa júnior, porque tem a Federação de Empresas Juniores e tem o órgão maior, que é a Brasil Júnior. Então, tudo isso, assim, a gente vê a dificuldade, tem que estar correndo atrás e... A gente tem que contratar um contador também, Exatamente, né? Tem que contratar um contador, tem que ter lá a assinatura dele. Então, tá entrando gente, saindo, muda a assinatura, muda o responsável. E em startups isso também ocorre, né? Entra gente, sai, a ideia muda, o cliente muda. Tem até um projeto, acho que está na Câmara, em alguma das casas federais, que dá uma isenção fiscal para as startups por um ano ou por um determinado período de tempo. Não sei se tu conhece esse projeto especificamente e se conhece, o que é que acha dessa iniciativa? Eu não conheço em detalhes a iniciativa, eu sei que a isenção é para um faturamento muito pequeno, mas eu acho que toda ajuda é bem-vinda. Então, prefiro ter um projeto desse, apesar de ser para um faturamento muito baixo, do que não ter nenhum incentivo. Pode ser também uma forma de mostrar o sucesso dele e depois conseguir... ampliar e aumentar. Ampliar essa isenção. A gente está na hora do nosso primeiro intervalo, a gente chama o público de novo a participar desse debate. Você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião para opiniãotvu@gmail.com. Tem também as redes sociais, Twitter e Facebook, que um dia foram startups, eu imagino. E você pode também usar o telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos com a Opinião Pernambuco. De volta com a Opinião Pernambuco, o nosso tema de hoje são as startups. Participam do nosso debate Eiran Simes, que é coordenador de empreendedorismo do Porto Digital, e está com a gente também Bruna Cruz, que é estudante de ciência da computação e também empresária júnior. Você pode participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. No bloco anterior a gente falou sobre governo, sobre incentivo público, sobre esse tipo de coisa, impostos. E da parte do setor privado, assim, já tem suficientemente investidores privados apostando nas startups, confiando nesse modelo de negócio, nessa explosão das startups no Brasil? Como é que isso tem chegado até vocês? O Brasil começa a entrar nessa cena, começa a ter uma série de investidores nacionalmente, fundos de investimento, anjos que são investidores
que coloca um capital inicial. Isso era uma coisa que eu li na minha pesquisa sobre startups, é o investidor anjo. É tipo o primeiro investidor, é um cara que já conhece já vem do setor privado e está procurando oportunidades de negócio, não é isso? Isso. E melhor ainda quando ele vem do setor que a startup atua. Porque ele já conhece, ele sabe a dificuldade, então ele contribui não só com capital, com a sua rede de relacionamentos. Se ele já foi um ex-empreendedor, então ele colabora também nesse sentido. Então ele não entra às vezes só com dinheiro, ele entra também com outros atributos. Então no caso do projeto de Bruna, precisa ser um investidor anjo que mexa com a área de tecnologia e de educação, talvez um grupo, uma faculdade particular ou um grande grupo educacional, né? É por aí, né? Exato, essa é a ideia. E também complementando assim tua pergunta, eu acho que investidores suficientes, acho que a gente ainda não tem. Não tem. Mas tá bem perto disso, assim. Quando eu comecei com a startup, tudo que eu ouvia assim, dos professores não se preocupe com dinheiro agora, porque investidor vai aparecer. Se o produto for bom, vai aparecer quem se interesse, quem invista nisso. Então, esse é o legal da startup, assim. Você não se preocupar com isso de imediato, porque com certeza vai aparecer. Isso é uma dúvida minha. Quando você abre uma startup, você tem uma ideia e você quer colocar ela em prática, é a startup que procura o investidor? É o investidor que vê os projetos surgindo e procura a startup? De quem parte essa relação, assim, normalmente? Assim, porque a questão de oferta e demanda, como tem menos investidores, mais empreendedores tentando, normalmente acaba acontecendo que o empreendedor procura mais, ou aparece, vai em busca, ou participa de competições onde tem investidores, acontece mais nesse sentido. Acho que é importante dizer também que a maioria das empresas, né, principalmente numa fase inicial, não precisam de capital realmente. Você pode priorizar outras coisas, relacionamento com o cliente, a interação com o cliente, é muito mais importante nessa fase. Ter o primeiro cliente do que ter o primeiro investidor. Entendi. E como é que uma startup ela faz para se mostrar, assim, para ela dizer, estou aqui, esse é o meu negócio, você pode ganhar dinheiro comigo, assim. Imagino que, por exemplo, uma empresa que está lá dentro do Porto Digital já está dentro de um grande grife, digamos assim, de startups, né? Assim, é esse o caminho normal assim que uma startup busca? Porque imagino que o cara que está sozinho em casa, no quintal dele fazendo a empresa dele, não está sendo visto, né? Assim. Tem menor visibilidade. Uma das grandes vantagens do Porto Digital é que ele dá mais visibilidade. Então, um investidor, ele não tem muito tempo a perder. Então, ele não vai procurar uma empresa desconhecida. Ele vai procurar um cluster, um polo, onde esse polo provavelmente tem startups nele. E aí é mais fácil. Então, por exemplo, ele procura o Porto Digital, eu quero conhecer startups que não estão faturando ainda, ou quero startups que já estão faturando. Então, ele faz esse requisito, a gente levanta lá no Porto Digital quem é que está nessa fase, passa uma listagem para ele, ele escolhe dessa listagem quem interessa, e aí a gente faz com o que a gente chama de pitch, que é uma apresentação, uma fala rápida dos empreendimentos para um investidor interessado. Qual é a estratégia de vocês para ser vistos, assim, para mostrar o trabalho de vocês? E eu imagino que estar numa cidade como Recife, que tem uma tradição nessa área, que tem instituições de referência, tem um parque famoso, acho que no mundo todo, né, que é o Porto Digital, é um privilégio para vocês, né? Bom, a gente está no Centro de Informática, a gente recebe vários e-mails assim de competições entre startups. Então, isso já é uma grande oportunidade. Você escrever, ter a oportunidade de apresentar o seu pitch lá, tem investidores, tem pessoas que possivelmente estarão interessadas. Então, essa é uma das ideias da gente, em se inscrever em programas de aceleradoras também. Aceleradora é uma palavra-chave, né, nessa conversa sobre startups. Na verdade, são duas, assim. E eu honestamente não sei a diferença entre elas. Assim. Uma é a incubadora e a outra é a aceleradora. O que é que são essas duas figuras assim, no universo do empreendedorismo? Me parece que a incubadora é uma etapa inicial, assim, não é isso? A incubadora normalmente você fica um prazo maior que uma aceleradora. Ela normalmente não pega participação acionária na empresa. Ele não é sócio da empresa, né? E você é um local que você pode ainda experimentar, errar. A aceleradora, sim, e outra característica da incubadora é que muitas vezes ela é multissetorial, ela trabalha em vários setores. Química fina, biotecnologia, engenharia avançada. Enquanto que as aceleradoras hoje,
são mais focadas em tecnologia da informação e comunicação. E a aceleradora, normalmente, ela pega empreendimentos que já acharam seu modelo de negócio e agora precisam pegar uma escala maior. O Porto Digital pode ser considerado uma incubadora? O Porto Digital ele é um ambiente para o desenvolvimento desses negócios. Dentro do Porto Digital, a gente faz desde aqueles eventos de sensibilização dos empreendedores. Depois a gente tem 2 incubadoras para, estou afim de empreender. Quero começar, mas eu não tenho experiência nenhuma, minha primeira vez. Então você vai para as incubadoras, lá você tem tempo para errar, acertar, friccionar com o mercado. E depois a gente está montando agora, a partir do ano que vem, uma aceleradora. E a gente vai apoiar em 5 anos 90 startups. Então o Porto Digital ele não é uma incubadora, mas ele tem incubadoras, não é isso? Tem incubadoras e vai ter, a partir do ano que vem, a aceleradora também. Em Pernambuco existe uma série de incubadoras também, né? O ITEP eu acho que tem uma incubadora. Não sei se na universidade, eu não sei se... Tem a Positiva da Universidade Federal de Pernambuco, que tem muita empresa de biotecnologia. Vocês são empresa incubada já? Vocês pretendem buscar um processo desse tipo? A gente atualmente não é, mas a gente procura buscar isso. Estamos numa fase de... a disciplina finalizou mês passado, em setembro, então a gente está dando uma pausa agora para definir quem é que vai continuar na equipe. Até porque tem muita coisa para estudar também ainda, tem muita né? muita coisa para fazer ainda, mas a gente quer continuar com o projeto. O ambiente de negócios no Brasil, e aí em Pernambuco especificamente, já que é o lugar onde a gente está, ele é favorável para a proliferação das incubadoras? A gente tem um cenário legal para que daqui a uns anos a gente tenha mais incubadoras e seja um polo disso, na tua opinião? Hoje a gente tem cerca de 400 incubadoras espalhadas no Brasil. Então a capilaridade também das incubadoras, a presença física delas, é muito maior que as aceleradoras, que é uma coisa muito nova. A maioria das incubadoras são fomentadas por recursos públicos. E as aceleradoras já são com recursos privados. Então o número de aceleradoras é muito menor do que o número de incubadoras. A gente tem uma série de eventos. Você falou, por exemplo, de que tem competições, né? Você procura no jornal, assim, praticamente toda semana ou mais, por mês, mais de um acontece, assim, de estímulo, de concurso, de startups. Qual é a importância desse tipo de ação, desse tipo de evento, esse tipo de forma de fomento, assim? É por aí mesmo que a gente consegue levantar essa cultura e consegue dar uma força às startups? No passado, quando o empreendedor ele tinha uma ideia, a primeira coisa que ele fazia era não contar para ninguém, escondia. Hoje a filosofia é totalmente diferente. A gente incentiva que você tem que contar. As pessoas precisam saber que você existe, interagir com você, lhe questionar. Então a gente recomenda desde o início, participe. A própria comunidade empreendedora em Recife ela é muito forte. Ela própria desenvolve eventos, não é só instituições. Então, há uma liderança grande dessa comunidade, que eles produzem eventos, fazem uma série de atividades, onde alguns o Porto Digital, inclusive, apoia. Já participaste de algum desse tipo de eventos? Não sei se na Campus Party, por exemplo, se tem também atividades para startups lá. Assim. Eu não fui para a Campus Party de Recife, mas amigos meus foram, também lá da empresa Júnior. E eles tiveram um espaço para ter uma ideia, montar uma ideia lá durante a Campus Party mesmo. No final do evento apresentaram, ficaram em primeiro lugar, já ganharam uma inscrição de graça para o próximo Campus Party em São Paulo. Então tem essa oportunidade e é muito legal lá pela questão do networking. Muitas vezes você não sabe exatamente a sua ideia, não quer contar para ninguém, mas a ideia realmente não é essa. É você contar, conversar com pessoas, estar inserido nesse ambiente de outras startups, de investidores, porque vai surgir contatos por aí. Conhecer o exemplo de outras que conseguiram dar certo. Isso. E tal, e trocar essa ideia, né? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é em relação à trajetória de uma startup. Qual é a historinha tradicional de uma startup, assim? Me parece que o caso que Bruna traz aqui é o caso clássico do início de uma empresa, né? Assim, quanto tempo demora para a startup, como você disse no blog anterior, deixar de ser startup, assim, virar uma empresa grande ou uma empresa mais formal, mais estabelecida? Existe um roteiro assim para isso? Vou falar um pouco da realidade brasileira, que também não é muito diferente da realidade no exterior, não.
O tamanho das empresas é muito maior, como nos Estados Unidos e tal, mas o tempo de maturação acaba sendo bem próximo. Então, não se assustem, mas cerca de 5 a 10 anos leva para você achar. Estou tendo sucesso, deixei essa startup, agora eu tenho uma máquina de fazer dinheiro. Então, assim, começa com uma ideia na faculdade ou alguém que já tem experiência com isso. Você tenta validar essa ideia. E depois busca uma incubadora, aí passa uns 2 anos lá dentro. Vai para a aceleradora. Isso é um caminho quando você usa os mecanismos de apoio. Depois você começa a ter, quando você tem sucesso e é escalável e precisa de recursos, capital, você pode ter um primeiro, que a gente chama de primeiro round, ou primeiro estágio de investimento. Você cresce mais, depois pega um outro estágio e assim vai se desenvolvendo. E como é que está o Brasil nesse contexto das startups? Porque vocês trabalham com tecnologia e vocês trabalham muito com a internet, assim. E a concorrência não é só local, né? Assim, você não está concorrendo com sua ideia só com o colega de sala, o cara da outra faculdade ou o cara de Minas Gerais, que também tem um polo forte de tecnologia. Você está concorrendo com o cara da Argentina, o cara do Vale do Silício, o cara de Portugal e do Japão e de não sei onde mais, assim. Como é que o Brasil está situado no contexto mundial no que diz respeito às startups? A gente já tem, no ponto de vista mundial, já é conhecido como um país de startups e tal. Eu sei que a gente é conhecido como um grande consumidor de tecnologia, de games, de smartphones e tudo mais. Mas no empreendedorismo nessa área, a gente já é respeitado? Tem um caminho árduo ainda pela frente. Então, tem países fora dos Estados Unidos que são mais reconhecidos nessa área que o Brasil. O Brasil ainda está engateando nesse processo, ainda precisa criar os primeiros cases. Quais seriam exemplos de países importantes nisso? Países que estão... O país mais avançado, tirando os Estados Unidos, é Israel. Para você ter ideia, na Bolsa de Valores americana, Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia, é o segundo país com o maior número de empresas listadas. Na frente, você pegar toda a Europa e somar, Israel tem mais empresas na Bolsa do que a Europa toda junto. Então, Israel está muito bem, Singapura está fazendo um trabalho belíssimo também nessa área de startups. O pessoal da Ásia tem muita força Está fazendo um também. trabalho bom. Então, esses são os casos aí que países que mais se destacam, tirando os Estados Unidos. Imagino que para vocês, então, que estão com a ideia inicial, é importante, por exemplo, ter um material em inglês ou em espanhol, né, assim, para também... que esse projeto pode atrair a atenção também de clientes em outros países, né? Assim, isso é uma preocupação de vocês? Olha, por enquanto não, porque... Acho que é muito inicial, né? Exato, está muito inicial. E, assim, é importante fazer essa busca, fazer essa análise de competidores, né, do mundo todo, assim. Era uma coisa que os professores, inclusive, pediam. Traz para cá, faz o comparativo. O que é que vocês têm a mais? Qual a proposta de valor de vocês? Qual o diferencial de vocês com o que já está presente no mercado? Então, a gente buscava tentar fazer isso, mas, inicialmente, como a gente está mais voltado para o mercado brasileiro, a gente não se preocupou com isso, mas é algo que, assim, se crescer, com certeza... naturalmente chega, né? Bate naturalmente. Eu li sobre, por exemplo, esse programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Startup Brasil. Isso. Em resumo, as empresas selecionadas recebem até R$200 mil para um projeto de 1 ano, né? Parece ser um negócio meio rápido, assim, né? 1 ano é bem pouco, né? E algumas empresas de Pernambuco, inclusive, foram selecionadas. Mas uma coisa que me chamou a atenção sobre isso é o fato de que esse edital foi aberto para empresas internacionais também. Também, né? Assim. exatamente. E algumas empresas de fora também foram selecionadas, Foram, né? Assim. Como é que você vê essa possibilidade? Por um lado, eu acho que é uma forma de instigar a competição, né? Assim, de fazer com que o pessoal mais novo diga assim, eu não tenho que ser bom só na minha turma, tem que ser bom mesmo, assim, no contexto de uma economia que é global, assim. Qual é a tua opinião sobre isso? Antes de entrar na opinião, só para destacar as coisas boas de Pernambuco também. Pernambuco, apesar de não ter uma aceleradora hoje instalada, dentro do programa Startup Brasil, foi o estado que teve o maior número de aprovações. O segundo. Seis depois empresas, de São Paulo. São Paulo foi o primeiro e Pernambuco foi o segundo. Mostra muito a força da gente nesse setor, né? Então, a formação, o trabalho que o SIM faz é fantástico. Inclusive, a maioria dessa cadeira que gera esses projetos
que Bárbara comentou, boa parte deles vão para a incubadora, depois vão para a aceleradora, ganham prêmios, ganham investidores também, foram investidos. Então é uma trajetória de sucesso. Essa questão. 200 mil em um ano, assim, isso é dinheiro e tempo para fazer uma startup bacana, assim? Olha, para o estágio que eles estão apoiando, que é quem está na aceleradora, para quem está dando certo, é um capital excelente. Então, para quem já sabe o que vai fazer, o modelo de negócio já foi encontrado, 200 mil é uma boa ajuda para crescer mais, ganhar mais musculatura e receber um novo aporte de investimento. Em um ano, dá tempo? Para quem já está no acelerador, ou seja, já tem um modelo de negócio encontrado, só precisa agora crescer, escalar, que a gente chama, tecnologia, é um capital suficiente. Então, o público de um programa como esse não é uma startup como a de Bruno, é uma startup... Já no estágio de validação do modelo de negócio. Já validou o modelo de negócio e agora precisa ganhar velocidade e crescimento. Crescer. O foco é crescer. A gente vai fazer mais um intervalo. A gente lembra ao público para participar desse programa através do e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta. Nosso tema de hoje são as startups. Queria aproveitar esse nosso último bloco para trazer um pouco da participação do público que já chegou aqui. Eu tenho uma pergunta, por exemplo, de Ivanildo Pedro, que é do bairro da Boa Vista. Eu não sei se tem muito a ver exatamente com essa questão das startups. Ele diz assim, em vez de montar uma microempresa, não seria melhor reunir o grupo através de uma cooperativa? Existe essa coisa de cooperativismo também relacionada às startups ou elas estão mais fechadas, cada uma numa empresa só? Normalmente é um processo liderado por empreendedores. Então é mais individualista mesmo o processo. Porque o ambiente já é incerteza. Imagina você envolvendo 100 pessoas como é numa cooperativa para tomar decisão numa coisa que você está cheio de incerteza. Então não é comum você ter startups com cooperativas sendo startups. Né? Não é uma coisa comum. A outra pergunta que tem é de Romeu, de Dois Carneiros. Ele pergunta, né, os debatedores podiam explicar como posso assegurar o direito à minha empresa através de um registro, por exemplo. Como é que eu acho que o que ele quer saber é o seguinte, como é que é o processo de registro de uma startup? É igual de uma empresa qualquer, eu imagino, né? Assim, por onde é que se começa esse processo? Primeira dica, postergue o máximo possível o registro. Tente ver o que você consegue fazer, o que você consegue aprender, sem precisar criar um CNPJ. Óbvio, pelas leis brasileiras, a partir do momento que você vai comercializar produto e serviço, em algum momento você vai ter que ter um cadastro, que é o chamado de CNPJ. Mas o máximo que você puder postergar isso, melhor. Então dá para fazer muita coisa antes, com poucos recursos, está cada vez mais barato e mais fácil começar a empreender. Ter sucesso continua sendo difícil, mas para começar está cada vez mais fácil e mais barato. Aí no caso você procura mesmo, acho que é a Receita Federal, né? Você na verdade, para registrar uma empresa, se você for no MEI, que é o empreendedor individual, você faz na internet, você vai no site na internet, em 5 minutos você tem um CNPJ. Então a maioria dos empresários, dependendo do setor que está, porque o MEI, o MEI é microempreendedor individual, ele não aceita todos os setores. Mas para vários setores, você pode começar como MEI, você cria agora, você vai lá no site, cria o seu CNPJ, em 5 minutos você tem um CNPJ. É uma forma também de ter uma garantia, porque você pode contribuir com a Previdência. Você pode ter acesso a cartão de crédito, ter a conta em banco, você tem uma série de... um ano de contabilidade grátis, né? Você tem acesso a financiamentos públicos, tem uma série de facilidades e você paga, sei lá, parece que é na faixa de R$36 por mês. Óbvio, você tem um limite de faturamento, então isso já facilita bastante o trabalho. Mas no caso da ideia de vocês, acho que não serve porque vocês são um grupo, né? Vocês são uma equipe e o microempreendedor individual é a pessoa. É uma pessoa só, né? Isso. Você falou em microempreendedor, falou em MEI, e aí eu lembrei da questão do Sebrae. Tem uma pergunta do nosso colega Justino, que faz a parte dos caracteres, sobre como é que o Sebrae atua nesse setor. A gente não tem um representante do Sebrae aqui, né? Assim, mas, por exemplo, o Sebrae fomenta incubadoras, ele já tem ações e projetos voltados para as startups especificamente?
especificamente? O Sebrae, ele, durante muito tempo, ele atuou mais no setor tradicional das empresas. Mas de cerca de 2 anos para cá, ele vem começando a atuar. Ele apoia, inclusive, as incubadoras do Porto Digital, que agora recentemente ganhou o título de melhor incubadora do Brasil. Então, parabéns. Obrigado. Então, ele faz isso através das incubadoras e agora ele está começando a atuar diretamente também nos setores. É uma coisa mais recente, óbvio que a maioria dos atendimentos que ele faz é para o setor tradicional, mas ele já começa a se envolver e trabalhar nessas novas metodologias de ajuda a empreendedores que trabalham com empresas de extrema incerteza. Tem Carla, acho que é Jardim Jordão, ela diz assim: eu conheço empreendedores que escolheram essa profissão devido ao autoritarismo no trabalho, aquela coisa de ter um chefe, de estar dentro da hierarquia de uma empresa, né? A inclusão de novos empreendedores poderia proporcionar uma melhoria no mercado quanto à gestão? E quais seriam as consequências de um inchaço nesse setor? Na verdade, são 2 perguntas, 3 tópicos bem importantes, né? Uma coisa, assim, essa coisa de ser o próprio chefe é um atrativo para o pessoal mais jovem em relação a montar uma própria empresa. Bruno, até podia comentar um pouco sobre essa ideia, assim, de ser dono do próprio negócio, assim, isso é uma coisa que te atrai? Atrai porque quando você começa a trabalhar nessa área de tecnologia, surge muita ideia. E quando você quer colocar isso em prática, trabalhando numa empresa comum, você não pode. Então, na sua startup, você tem autonomia, né, de estar incrementando, trazendo ideia, debatendo com o grupo. Isso é muito bom, assim. Para quem tem espírito empreendedor, quer colocar suas ideias em prática. Para quem trabalha com criatividade também, né? Exatamente, perfeito. Mas também tem o lado ruim, assim, que dizem que, assim, a startup você não tem um horário fixo de trabalho, mas você acaba trabalhando mais por isso. Você acordou, está trabalhando, né? Assim, exatamente. Porque você é responsável por aquele negócio, né? A outra coisa que ela fala, assim, se isso poderia proporcionar uma melhoria no mercado quanto à gestão, assim. Eu não sei exatamente o que é que Carla quer saber em relação a isso, assim, mas é um desafio, por exemplo, para vocês que trabalham com startups, formar não só ideias, mas gestores também, assim, pessoas que entendam de administrar um negócio, assim. O pessoal de startup tem que entender também que você acaba sendo um empresário. O empresário tem essas coisas chatas também. Recolher impostos, gerar nota fiscal, parte de burocracia, lidar com o empregado. Não tem só a parte do glamour, né, de ter empreendimento. Você é um empresário também. Então, você tem todos esses atributos que são necessários aí para desenvolver a empresa igual a uma empresa tradicional. Tem essa parte também. E, assim, você trabalha durante os primeiros anos muito mais do que se estivesse e recebendo menos, na maioria das vezes, do que se estivesse trabalhando para terceiros. Mas não desistam, né, assim, das startups. Pode falar. Inclusive, assim, um comentário que eu queria fazer é que, por exemplo, na empresa Júnior, né, que eu faço parte, eu estou, inclusive, na área de assessoria da qualidade, em que a gente lida com processos, gestão mesmo. Então, quando você monta a sua startup, principalmente quando tem pouca gente, você é o responsável pela parte financeira, você é responsável pela parte de processos, você é responsável por tomar decisões, recursos humanos, você é tudo. Então, você tem que realmente estudar e ter a habilidade, né, de estar trabalhando em diversas áreas. É complicado. E essa história, ela fala de um inchaço no setor. Tem um caso relativamente recente, no ano 2000, por ali, que foi a história da crise das empresas.com, né? Que era basicamente assim, qualquer empresa que tinha no nome alguma coisa.com, o cara ia lá, investia e a empresa não dava certo. E aí, com a quebra de várias empresas dessas, criou-se uma bolha e uma crise econômica, assim. Isso é uma coisa que hoje, em 2013, quase 2014, preocupa também. Isso pode ter alguma consequência para o Brasil, que está passando por esse momento de euforia em relação às startups? É o que é feito manada, né? Se todo mundo está fazendo isso, vou fazer também, mesmo se esse negócio der errado ou certo, eu vou acompanhar o mercado e fazer o mesmo. Então, esse risco existe, sim. É o que a gente chama de startup mania, né? Então, tem que ter cuidado. Você tem que estar fazendo aquilo ali não porque está na moda ou não porque está todo mundo fazendo. Você tem que fazer, é uma escolha que eu quero fazer. Eu quero empreender, eu quero criar um produto novo, eu quero dar uma contribuição à sociedade através de um novo produto, um novo serviço, de uma inovação. Eu estou a fim de ser protagonista da minha carreira.
Então, é uma escolha muito pessoal, né? E é uma coisa que você pode se arrepender depois e continuar e trabalhar no mercado também. Mas eu acredito que o risco maior seja para o investidor e não para quem tem a ideia da startup. É verdade. A maioria das vezes é para o investidor. Será que... E aí você falou no bloco anterior, a presença do setor privado, de investidores, de investidor anjo ainda é um pouco acanhada no Brasil. Tem a ver com um medo nesse sentido, assim? A gente assume menos riscos do que os investidores em locais mais desenvolvidos. Até porque a quantidade de recursos é menor, nossa experiência, ou a experiência dos nossos investidores é menor. Pernambuco agora ele tem uma rede de investidores. Tem investidores de vários tipos, desde anjo, que investe em empresas de tecnologia. Tem empresas de participação que investem em tecnologia, no Porto Digital tem uma. E a gente tem também fundos de investimento. São empresas profissionais que investem recursos, regulado pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, tem toda uma fiscalização. Então a gente tem esses elementos no Brasil, mas o risco maior é deles, porque eles perdem o capital. Normalmente o empreendedor ele é remunerado quando recebe investimento, né? Agora, qual é o risco do empreendedor? É sua energia, seu tempo, sua paixão. Ele colocou, às vezes, 5 anos no empreendimento, virou noite, deixou de estar com a família, com os filhos. Então tem esse lado do empreendedor também que a gente precisa refletir também. Quais seriam, assim, a título de exemplo, assim, casos de startups que se destacaram em nosso estado, assim? Sei que para ti que está no Porto Digital é difícil falar de uma e talvez não falar de outra, assim, mas quais seriam, por exemplo, exemplos interessantes que podiam, por exemplo, servir como referência para o pessoal mais novo como o Bruno? Assim? No caso do Porto Digital, que a gente pode citar de casos de sucesso, a gente tem a empresa chamada Neurotech, que trabalha com sistemas de apoio de decisão baseado em inteligência artificial, redes neurais. Ela recentemente recebeu aporte, já não é nem capital de risco, a gente chama de Private Equity, já é um estágio depois do capital de risco. Ela recebeu 20 milhões de investimento, o que é, para quem está no Nordeste, na periferia, não é uma coisa comum. E ela é uma empresa que já tem mais de 100 funcionários, fatura mais de 10 milhões de reais. Ela trabalha com o que exatamente? Ela trabalha com um sistema de detecção de fraude, escalonamento de cobrança, como você faz para cobrar primeiro aquelas pessoas que têm mais chance de pagar. A parte de financiamento também. Vou conceder financiamento para você ou para ele. Quem tem mais chance de ser inadimplente? Então ele faz essa... E também problemas com rede de energia, detecção de problemas em sistemas elétricos, previsão, sistemas de apoio de decisão em geral. Tem alguma startup, e aí eu não falo só... Em Pernambuco seria um exemplo interessante, mas alguma empresa assim, que passou por essa fase de startup e que é uma influência, sei lá, um exemplo para ti, assim, como estudante da área de ciência de computação? Bom, um exemplo assim que me veio à cabeça é o Prodef, não sei se vocês já ouviram falar. Não, o que é? Bom, eles tentam tradução de Libras, eles meio que têm um dicionário lá para você se comunicar com pessoas com deficiência auditiva. Eles criaram uma espécie de forma de, por exemplo, eu não falo, eu não sei me comunicar em Libras. E aí, através desse sistema, eu posso me comunicar com uma pessoa Isso. Aí você escreve lá, o bonequinho faz os gestos, você aprende. Então, é muito legal. Eles surgiram, inclusive, lá no Centro de Informática. Ah, essa empresa é daqui? Isso, exatamente. E estão no Porto Digital instalado. Está no Porto Digital Isso. também. Eu fui visitá-los, eu acho muito legal assim, o trabalho deles. Eles estão crescendo muito. Eles não só trabalham nessa parte, mas também na parte de colocar o site, né, de grandes empresas acessível para essas pessoas. Então, também é outro mercado deles. Eu achei assim, a ideia deles surpreendente. Inclusive, um dos integrantes da equipe, estudante de ciência da computação, tem deficiência auditiva, né? Então, assim, os trabalhos deles brilhantes. Existe uma ligação, agora você falou e me veio à cabeça essa ideia, assim. Existe uma ligação, por exemplo, da criação de startups com causas sociais, digamos assim, com causas ligadas à cidadania, um empreendedorismo que seja ao mesmo tempo voltado para o negócio, mas também para uma melhoria na sociedade. Existe a junção dessas duas coisas? Existe. O negócio social, inclusive eu faço parte do movimento Choice, que foi criado pela Artemisia, que é aceleradora de negócios sociais. Então, o negócio social é um negócio que, através da sua atividade principal, ele gera algum impacto social. Prodef se encaixa nesse perfil.
qual é a principal atividade deles, assim, qual o impacto que eles geram? Tá facilitando a vida, a comunicação de pessoas com deficiência auditiva. Então, é o negócio principal deles, assim. Onde eles geram renda, eles estão solucionando algum problema social. Então, inclusive a Artemisia trouxe uma representante para cá, eles estão com o representante do Nordeste aqui em Recife, estão buscando acelerar negócios sociais. Então, é muito legal, assim, tem vários exemplos de startups de negócios sociais. Quais seriam outros exemplos, assim? Agora eu fiquei curioso. Tem a Joy Street, que está no Porto Digital também. Ela, através de uma forma lúdica, utilizando jogos, ela passa conhecimentos em química, física, através de uma disputa. Eu teria precisado de um negócio desse nos meus anos de estudante. Eles fazem tudo isso em volta de uma disputa, que é uma Olimpíada. O nome do projeto, inclusive, o produto deles é hoje, Olimpíada de Jogos Educacionais. E aí, os estudantes que participam por isso, já é provado pelo próprio sistema, eles conseguem ter melhores resultados eu não sei o nome, é IDEB, são provas que o governo federal faz para avaliar os alunos. Básica, né? Educação básica. Então, eles conseguem mostrar que o engajamento dos alunos e dos professores é muito maior e que ele consegue prever, inclusive, a nota futura do IDEB daquela instituição. Você sabe que quanto menor a nota, menos recursos eles recebem, tem uma questão dessa. Então, é muito importante isso para os gestores públicos, por exemplo. Um projeto desse tipo, por exemplo, ou desses tipos, ele também atrai investidores ou ele atrai um investimento de outro tipo? Porque um projeto desse, ele traz um lucro pode trazer um lucro de dinheiro, mas ele traz um lucro grande social, assim, digamos, se é que a gente pode falar nisso, assim. Nesse sentido, existem, por exemplo, fundos de investimento, investidores anjos e todas essas categorias que a gente falou, voltados para esse segmento de negócio? Eles, inclusive, o lema dessa área é o seguinte, entre ganhar dinheiro e fazer o bem, ficam os dois. Então, tem fundos que a gente chama, em inglês, chama Impact Investment, são fundos de impacto social. Então, além do negócio ser interessante, lucrativo, ele não investe se for só isso. Tem que gerar um impacto social. Possibilitar pessoas de baixa renda ter acesso a capital, ou a uma moradia melhor, ou a recursos educacionais mais sofisticados, dar acesso a camadas mais baixas da população, esse tipo de acesso, isso é considerado impacto social. Mas tem que ter as duas coisas. Ganhar dinheiro e fazer o bem. Fala. E o melhor, assim, o melhor exemplo que eu tenho de incentivo é a Artemisia. Eles estão com um programa de aceleração abertos. Se não me engano, eles vão selecionar 10 startups, mas aí tem que estar realmente mais avançado, não seriam mais do que o que a gente está, no caso, o meu exemplo, mas eles estão selecionando apenas negócios sociais, na área da educação, saúde, moradia social. Então, tem problema social no Brasil, não falta. Né? Exato. E na área de meio ambiente, por exemplo, tem também startups ligadas a essa questão do meio ambiente, já que a própria atividade da tecnologia é uma atividade de baixo carbono, que não gera muito impacto para o meio ambiente, assim. Tem também empreendimentos voltados para essa área? Tem sim, eu não tenho um conhecimento exatamente, porque tem que contribuir com isso, talvez com acesso melhor à informação, gestão melhor da energia, mas existe também uma preocupação desses negócios sociais. Então, se você gera um impacto ambiental positivo, reduz impactos ambientais, você consegue entrar nesse rol de negócios sociais. Eu conheço um exemplo, não aqui do Brasil, mas de voltado para o meio ambiente, que é a Delight. É uma empresa que eles fornecem uma lanterna de baixo custo, de 10 a 14 dólares, aproximadamente a mais barata, para as pessoas, principalmente que moram na Índia e não têm acesso à energia elétrica. Então, eles utilizam querosene, que é caro e polui muito o meio ambiente, faz prejudicial à saúde. Inclusive, tem um dado que, se você utilizar durante o dia inteiro, né, à noite, no caso, querosene, é como se você tivesse fumado 2 maços de cigarro. Nossa, porque é feito gasolina, assim, né? Um negócio que gera fumaça e Exato, então existem empresas nessa área. Interessante. Gente, o nosso tempo acabou. Agradeço a presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Agradeço também as perguntas do público. Tinha até uma pergunta também de Jailton Carneiro, mas acho que não vai dar tempo de ler. Ele perguntava sobre a rede inglesa. Eu não conheço. É uma empresa que ensina o idioma através de aulas online e tem seu lucro com pacotes de aulas particulares e lucros do AdSense, que eu não sei exatamente o que é. Se isso seria
um tipo de startup. Em algum momento ela pode ter sido, né? Assim, no momento mais inicial, né? Nosso tempo acabou, o Opinião Pernambuco termina aqui. Esse programa vai estar disponível em alguns dias no nosso canal, no canal da TVU Recife no YouTube, que é www.youtube.com/TVU Recife. Obrigado por assistir, obrigado pela participação e até o próximo programa.